No Brasil, já temos utilizado 25% de etanol na gasolina há muitas décadas. E isso tem funcionado de forma extraordinária. No Brasil, estamos produzindo 90% dos carros novos são flex fuel. São carros que podem utilizar gasolina, álcool, em qualquer percentual que nós quisermos colocar. O Brasil tem desafiado, tanto aqui nos Estados Unidos quanto na União Europeia, os empresários, os governos, a construir em parceria para que a gente possa apresentar ao mundo definitivamente uma verdadeira mudança na matriz energética. Eu poderia não estar falando isso agora, porque afinal de contas acabamos de descobrir petróleo na camada pré-sal brasileira. E dia 1º de maio, se a Petrobras não falhar comigo, o Zé Sérgio está aqui, nós vamos tirar o primeiro barril de petróleo a mais de 6 mil metros de profundidade. Então, por que eu estou falando em biocombustível? Eu estou falando em biocombustível porque é uma oportunidade não apenas de limpar a matriz energética, mas é uma oportunidade extraordinária de nós darmos resposta ao desenvolvimento dos países mais pobres, sobretudo o continente africano. Muita gente, na discussão sobre a matriz energética, já culpou o etanol brasileiro pelo encarecimento do alimento em junho do ano passado. E nós dizíamos claramente de que não só não era verdade, como era possivelmente uma campanha engedrada pelas empresas que vendem petróleo contra a perspectiva da gente produzir petróleo com um trabalhador rural analfabeto na África. Porque para extrair petróleo, todo mundo sabe o que custa uma plataforma, o que custa um engenheiro, o que custa uma sonda, o que custa uma pesquisa. Para produzir 1 litro de biodiesel, a gente pode cavar alguns buracos, plantar muda de cana e daqui a algum tempo nós estaremos produzindo combustível limpo, que gera empregos e que vai contribuir para o desaquecimento global. Cerca de 1/3 do etanol consumido no país não recolhe integralmente os impostos devidos aos cofres públicos. Quais são as práticas fraudulentas mais comuns? O formato das fraudes é variado, mas 2 práticas se destacam. A primeira é a venda de etanol aos postos sem a emissão da nota fiscal. O produto é comercializado pela distribuidora de forma clandestina, com ampla sonegação de tributos. A segunda ocorre quando a distribuidora, mesmo emitindo a devida nota fiscal, não recolhe os impostos incidentes na operação de venda. Esta prática de omissão intencional e sistemática do pagamento de tributos ficou conhecida como inadimplência profissional. Estas distribuidoras de fachada existem com o fim específico de acumular débitos tributários. Não têm ativos e estão registradas normalmente em nome de laranjas. Quais são os impostos sonegados e quantos governos deixam de arrecadar anualmente? São 3 tributos que não são pagos: o PIS e a COFINS federais e o ICMS estadual. Estimamos que o país perdeu 1 bilhão e 300 milhões de reais no ano de 2011. O valor sonegado acumulado nos últimos 6 anos, mais de 6 bilhões de reais, seria suficiente para construir ou reformar 10 estádios para a Copa do Mundo. Disse que o etanol é de longe o combustível mais afetado pela sonegação. Por que isso ocorre? Parte importante dos tributos sobre o etanol é de responsabilidade das distribuidoras. Infelizmente, empresas inescrupulosas, sem patrimônio relevante, se aproveitam disto para sonegar. Para nós, a solução definitiva seria adotar a mesma sistemática usada para a gasolina e o diesel, que tem a totalidade dos seus impostos recolhida do produtor de forma antecipada, o que impede a sonegação. Podemos então supor que preços muito baixos são indício de sonegação? Certamente, ninguém faz milagre nesse negócio. Se analisarmos o levantamento de preços publicado no site da ANP, fica fácil ver as inconsistências. Os preços praticados por algumas distribuidoras para o etanol hidratado nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná só são possíveis mediante o não pagamento de impostos ou com elevado prejuízo. Como as autoridades estão encarando o problema ao longo dos anos? O que de fato foi feito até hoje para combater e punir os responsáveis pela sonegação? As autoridades tributárias vêm se esforçando para resolver o problema. No entanto,
A legislação brasileira é branda com quem não paga impostos, mesmo aqueles que não pagam de forma sistemática. Por isso, é indispensável um esforço especial no combate a esses devedores contumazes. Nesse sentido, vale estimular esforços como o do Comitê de Combate à Sonegação Fiscal no Comércio do Etanol, coordenado pela ANP e em parceria com as Secretarias de Fazenda de todos os estados e a Receita Federal. O ministro Blairo Maggi e o prefeito Luiz Binotti e outras autoridades, o presidente inaugurou a usina de etanol à base de milho, construída pela FS Bioenergia, que é resultado da parceria entre uma empresa de Lucas do Rio Verde e outra de capital americano. A usina tem 250 mil metros quadrados de área total e mais de 38 mil metros quadrados de área construída, onde foram investidos mais de 450 milhões de reais. Além de ser a primeira indústria de etanol no Brasil, é a mais moderna que existe no mundo. A intenção aqui é produzir anualmente mais de 210 milhões de litros de etanol e 90 mil toneladas de coprodutos. A unidade ainda terá potencial para produzir anualmente 186 mil toneladas de farelo de milho, sendo 125 mil toneladas de farelo com alto teor de fibra e 61 mil toneladas com alto teor de proteína, além de 7 mil toneladas de óleo de milho. A vinda do presidente Temer a essa inauguração tem o significado de dizer que o Brasil quer ir nessa direção, que ele pode ir nessa direção, que milhares de empregos podem ser gerados e que nós possamos atender às demandas internacionais de meio ambiente, as NDCs, a partir de mais etanol, sem mexer com a estrutura fundiária, sem deslocar produtor, simplesmente agregando uma nova planta no meio da produção rural. Então, o Brasil é um grande produtor desse cereal, que é o milho, esse ano são 100 milhões de toneladas, e o mercado internacional não consegue absorver toda essa mercadoria. Nós temos preços muito reduzidos para os produtores. Então, uma indústria de etanol a partir de milhos, dedicada como essa que nós estamos inaugurando em Lucas do Rio Verde, dá uma sustentação de preço aos produtores agrícolas. Valdir Pacheco, para o SBA. E para falar mais sobre essa novidade, temos a oportunidade de conversar com o CEO e presidente da FS Bioenergia, Henrique Ubrick. Bom dia, senhor Henrique. Muito obrigado por ter atendido a nossa equipe. Agora conta mais para a gente, vamos esmiuçar mais essas informações fornecidas pelo Valdir Pacheco. A fábrica é a primeira no Brasil e promete se tornar uma alternativa importante para o beneficiamento e escoamento também de safras que tendem a ficar cada vez maiores. Qual será a capacidade diária de produção, senhor Henrique? Bom dia. Vamos falar um pouco da capacidade diária de produção. Basicamente são 50 mil toneladas mês, o que dá mais ou menos 1.560 toneladas dia de moagem de milho. Olha, quais mercados vocês pretendem atingir, senhor Henrique? Quanto aos mercados, nós vamos ter uma prioridade para o Centro-Oeste, em seguida a região Norte. Creio que nesses dois mercados nós vamos colocar o maior volume nosso de etanol. Com a instalação dessa fábrica, é possível afirmar também que o Brasil está se preparando para concorrer com outros grandes mercados, a exemplo dos Estados Unidos? Outros grandes mercados. Na medida que a gente expandir, na medida que nós tivermos mais disponibilidade de etanol, nós vamos sim buscar outros mercados, nós vamos tentar ver outras regiões e vamos tentar ver onde é que podemos estar exportando esse produto. É uma questão de logística, é uma questão de verificar aonde nós poderíamos ser competitivos, como, por exemplo, com os próprios Estados Unidos. E fica cada vez mais evidente que a nova campanha de cana-de-açúcar no Brasil, safra 2018-2019, é realmente mais alcooleira. Tanto é que a única, que é a União das Indústrias Canavieiras do país, acredita em uma produção maior nessa temporada quando comparado àquilo que acontecia anteriormente. Uma produção que pode variar entre 28 bilhões e 29 bilhões de litros, é o que você confere comigo agora na tela, gráfico exemplificando aqui a mínima e a máxima esperada, mínima de 28 bilhões de litros para o centro-sul do Brasil, evidente, máxima de 29 bilhões, fica acima daquilo que foi produzido na 17-18, quando a produção do centro-sul do Brasil ficou em 26 bilhões de litros, de acordo com a única, uma safra
que é realmente mais alcooleira. Ela vai ocupando ali uma margem, uma marca entre 60% a 63% da destinação da cana-de-açúcar tem sido para o etanol. O aumento da cota de etanol que o país poderá exportar para o Brasil sem tarifas. Em sua conta no Twitter, Trump afirmou que, aspas, as usinas brasileiras estão comemorando a decisão e que a reação aparentemente contraintuitiva deriva do tom das negociações em andamento entre a nação sul-americana e os Estados Unidos por um acordo comercial. Fecha aspas. A medida vai vigorar por 1 ano e foi discutida durante a reunião do presidente americano com o deputado Eduardo Bolsonaro e o chanceler Ernesto Araújo na sexta-feira em Washington. Agora, o Brasil passa a importar 750 milhões de litros de etanol americano por ano. Antes eram 600 milhões de litros. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar considera o aumento da cota de importação uma vitória do governo brasileiro e afirma que a medida deve facilitar a abertura do mercado americano de açúcar, que é um dos mais protegidos do mundo.